Então, galera, vamos agora fazer um resumaço da nossa história das políticas de saúde, ou seja, esse processo de evolução. E eu trouxe aqui os principais marcos, ou seja, para você relembrar, para você revisar. Então, antes da prova, perto da prova, se você tem alguma dúvida e não pode, não tem tempo de voltar para assistir as aulas, ou suas anotações ficaram faltando algum ponto, vocês vão ter aqui o resumaço que a prof fez desse bloco de aula, na verdade, desse tema, esse macro tema que nós temos em relação à parte que é contemplada em todos os concursos e residências dentro, né, da parte de SUS. Lembrando que não é legislação. Precisamos entender esse contexto para entender, inclusive, a própria legislação do SUS, tá certo? Então, se no seu edital traz princípios, diretrizes e organizações do SUS, você não vai só estudar a partir da Constituição. Você tem que estudar, sim, a partir da história, porque ela nos mostra o que será. Ela nos mostra o que era e o que aconteceu após o nosso SUS ser implantado. Então, um resumaço para vocês. Prestem bem atenção, resumindo e relembrando. Eu sei que vocês já sabem, então prestem atenção e não anotem tudo que está aqui no meu resumo, tá? Só apenas as palavras-chave que vocês conseguem identificar que é o seu mapa mental. O meu mapa mental é um, o seu mapa mental é outro. Então, para mim, uma palavra-chave pode ser tipo, a evolução das datas aqui, quando eu comecei a estudar SUS, lá em 1900 bolinha, eu consegui fazer uma organização somando. Eu gosto muito de matemática, então somando os anos, tá? Mas se você tem dificuldade em decorar os anos, né, a data, você vai pegar o quê? Vai colocar a palavra-chave de cada item desse. Então vamos relembrar 1923, Caixa de Aposentadorias e Pensões, considerado o nosso marco inicial da Previdência Social no Brasil, na verdade, o nosso embrião. Por que isso, Pro? Muitas bancas dizem que a Previdência nasceu em 1923. Não, a Previdência ela nasce oficialmente em 66, com a instituição do Instituto Nacional da Previdência Social, o INPS. E em 23 nós temos o embrião da Previdência, né? A nossa forma de dizer que é o marco inicial, o embrião da Previdência. Mas oficialmente a Previdência só nasce em 66 com o nosso Instituto Nacional da Previdência Social, conhecido, na sua sigla, INPS. E criadas, né, nós sabemos que as caixas de aposentadorias e pensões foram criadas pela Lei Eloy Chaves e também, lembrem-se, na sua prova perguntar que foi o primeiro momento que o Estado assume, né, faz a assunção da responsabilidade em relação à saúde, sim, a Lei Eloy Chaves foi publicada pelo poder público, pelo Estado. Logo, mesmo sendo excludente só para trabalhadores das grandes empresas, é a primeira vez, primeiro momento na história do país, que temos, né, uma intervenção do Estado frente à saúde da população, mesmo que tenha sido excludente e só para um grupo de pessoas. Então, quem tinha acesso às CAPES? Os trabalhadores das grandes empresas. Financiamento bipartite, empregados e empregadores. Então, fica muito fácil entender as CAPES, lembrando que ela prestava assistência médica, a parte toda de auxílio pecúlio, a parte de afastamento, medicamentos a baixo preço para o trabalhador e para a sua família. Aqueles primeiros que tiveram direito às caixas de aposentadorias e pensões estavam associados àqueles que tinham uma evidência maior naquele momento histórico. Nós estávamos no modelo aí no país agrário exportador, então os ferroviários e os marítimos, tá? Eram por grandes empresas, desculpem aqui que ficou afastado, e a gestão ela era feita de forma bipartite. Unificação das CAPES em IAPs. Então, são os institutos de aposentadorias e pensões, são unificados em 1933. Então, as CAPES, elas são unificadas e nasce já na era Vargas os institutos de aposentadorias e pensões. Eles ofertavam as mesmas coisas que as caixas de aposentadorias e pensões, mas tinham duas grandes diferenças. Não eram por categoria profissional, não eram por grande empresa, e sim por categoria profissional. E a gestão passa a ser tripartite, empregadores, empregados, e o governo ele oferece, né, de forma solidária a gestão financeira.
E, infelizmente, nesse momento aqui, já começamos a ter o desvio dos recursos dos IAPs para outras ações que não eram, né, para a ação dos trabalhadores. Então, é para dar uma alongada de vez em quando, viu, gente? Porque ficar sentado ou em pé muito tempo, a gente precisa esticar o corpo. É uma dica que eu dou para vocês também. Então, 23, caixas de aposentadorias e pensões. 33, as caixas são unificadas em institutos de aposentadorias e pensões com gestão tripartite e a gestão financeira era do Estado. Então, os IAPs passam a ser por categoria profissional, não sei por que a Pro deixou aqui, e sua gestão era tripartite. Governo, gestão financeira, empregadores e empregados. Os benefícios eram os mesmos. Em 1953, podem anotar, tá? Muita gente confunde e diz que o Ministério da Saúde nasce com o SUS. Não, ele é criado em 53, com foco, o foco da ação eram as ações de programas de saúde, podem notar, cai em prova, incluindo a vacinação e o controle de endemias e epidemias, ações de promoção e prevenção. Muita gente me perguntou, teve questão mesmo, aqui várias questões dessas, mas na época não havia promoção e prevenção. Havia sim, não havia que a gente falasse tanto em níveis de prevenção. Né? A gente não tinha uma divulgação muito grande, como acontece hoje em redes sociais, todo mundo fala tudo, né? Videoaulas, etc. e tal. Mas o foco do Ministério da Saúde naquele momento eram as ações de prevenção, imunização, controle de endemias e epidemias e as ações ligadas à promoção e à prevenção, tá bom? Por isso que tinha uma dicotomia muito grande entre a ação preventiva, que era feita pelo Ministério da Saúde, e a ação assistencial, que era feita pelo Ministério do Trabalho, né, pela Previdência Social. Então, essa dicotomia, né, dificultava o somatório de ações. Hoje, no SUS, nós temos o somatório de ações assistenciais mais ações preventivas, priorizando a ação preventiva. Mas, naquele momento, as ações priorizadas eram as ações assistenciais. E existia, sim, uma dicotomia. Lembrando que aqui nós não temos um sistema de saúde para todos, e sim um sistema de saúde excludente que deixava claro que quem tinha acesso, quem teria acesso, era quem trabalhava. Nesse momento aqui, ainda os institutos de aposentadorias e pensões. Em 66, já na ditadura militar, porque a prova foca em falar no momento histórico, porque isso cai em prova. Então, em 66, criação, aí sim, nasce o Instituto Nacional da Previdência Social, o nosso INPS. Ratifica a dicotomia entre prevenção, porque o nosso ministério ofertava essas ações, como eu falei anteriormente, e a assistência à saúde. Sistema excludente, não era para todos, era apenas para quem trabalhava, ou na sua prova pode vir, para quem trabalhava, ou para o contribuinte, ou por mérito. Por que por mérito? Por ter o mérito de trabalhar. Eu tenho acesso porque eu trabalho, isso é meritocracia. Então, pode vir na sua prova por quem tinha direito, o contribuinte, o trabalhador ou através do mérito. E esse mérito estava relacionado a ter um vínculo de trabalho. Inicialmente, o INPS atendia apenas os trabalhadores formais. Com o passar do tempo, agregou os trabalhadores domésticos e o trabalhador rural. Só os trabalhadores formais tinham acesso, aqui a Pro já colocou a dica, previdenciários e contribuintes. Em 77, tá? Nós temos a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que era o órgão que ia ofertar a assistência médica aos previdenciários. Então, a sigla é INAMPS. E olha aqui no meio tem AM, Assistência Médica, responsável pela assistência médica dos previdenciários, também excludente. Estava ligado à Previdência. Então, ofertava ação e serviço de saúde para quem? Para o previdenciário, ou que eu diga sinônimo, tá? Ou para o contribuinte, ou para aquele que tinha o mérito do trabalho. Em 78, um marco histórico para a gente internacional, que é a nossa primeira Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde, que acontece no Cazaquistão, na cidade de Alma-Ata. Ela traz, na sua essência, a importância da atenção primária,
deixa muito claro que a atenção primária reorganiza a rede de atenção à saúde e o Brasil estava lá. Nós não tínhamos nenhuma ação em serviço de saúde, mas a presença do Brasil lá e a repercussão da Conferência de Alma-Ata é muito importante no cenário mundial e, consequentemente, também no Brasil. Não esqueçam que é a primeira de cuidados primários, ou seja, vem falar da atenção primária, porque lá em 1986 vamos ter a primeira conferência lá, a Conferência de Ottawa, que fala da promoção da saúde. Então anote aí para não errar, cuidados primários, Alma-Ata, promoção da saúde, Ottawa. 86, Ottawa e 78, Alma-Ata. Então aconteceu em Alma-Ata e foi um marco na atenção primária em todo o mundo. Impulsionou mudanças na organização do sistema de saúde no nosso país. Em 82, criação do Plano CONASP. Muitas provas estão cobrando o Plano CONASP. Prestem atenção. O CONASP é o Conselho Nacional de Administração da Saúde Previdenciária, CONASP, e ele surge por quê, porque a Previdência estava passando por uma situação crítica. Não podemos nem pensar um motivo diferenciado, ou seja, passava por uma situação crítica por conta do desvio de recursos que vinham para assistência médica e que eram desviados para outros fins, como a construção da ponte Rio-Niterói, os grandes elefantes brancos, que são os hospitais que foram desnecessários naquele momento. A Transamazônica também é construída com o recurso que era para a assistência previdenciária. Então, o Plano CONASP ele vem fazer o Conselho Consultivo, ele vem fazer essa modificação. Lembre a data aqui, 1982, a partir do qual foi implementadas políticas das Ações Integradas em Saúde, as AIS, a partir de 83, que são consideradas, daqui a pouco eu falo mais um pouquinho, que são consideradas o nosso marco inicial da atenção primária no país. Estas constituíram uma estratégia de extrema importância para o processo de descentralização da saúde. Logo, temos um marco importante, que é em decorrência de quê? Lá da Conferência de Alma-Ata, que aconteceu em 78, através de quê? Do Plano CONASP. Então, as AIs fazem parte do Plano CONASP, que aconteceu. O plano nasce em 82, as AIs começam a se organizar em 83. E elas são o quê, Ações Integradas em Saúde. E para que elas vieram? Para começar a ofertar ação descentralizada, para começar a interiorizar as ações, para começar a trabalhar nos problemas da base, ou seja, nas situações que a atenção primária pode atuar. Vamos falar um pouquinho delas. 83 e 84, porque a PRO fala em 83 e 84, ela nasce em 83, mas começa a ser implementada de verdade em 84. Então, alguns autores, algumas questões podem trazer essas duas datas. Mas se vier só 83, marca só 83. Se não tiver nenhuma outra data, só tiver 84, marca só 84. Se tiver as duas PRO, marca 83, tá certo? Implementação das AIs, nome sempre, onde tem sigla tem prova. Onde tem número tem prova, onde tem data tem prova. Então, AIs, Ações Integradas em Saúde, como componente originalmente subalterno ao Plano CONASP. Então, as AIs, elas foram um componente do Plano CONASP. Anotem isso, não é qualquer professor que fala desse item, porque aqui eu precisei ler, reler e tri-reler, vamos dizer assim, mais de 1000 artigos durante a minha vida toda. Então, eu sou uma leitora compulsiva. E ler saúde coletiva para mim é um prazer. Então, aqui eu preciso que vocês associem as AIs ao Plano CONASP, tá? E como redefinição democratizante de uma política racionalizadora que passou a ter mais espaço com o avanço das lutas democráticas. Observe que tudo aqui está acontecendo antes da oitava, antes da Constituição, claro, e antes da queda da ditadura militar. Até porque, nesse momento, a ditadura já estava enfraquecida. E aqui nós temos a reforma sanitária acontecendo, a SEBS, a Abrasco, os estudantes, os professores universitários se mobilizando para fazer acontecer a mudança do formato de oferta de ações e serviços. Então, aqui a gente já pode falar em quê? Em democracia, em politização e etc.
Em 86, o marco que não precisa, né, que dispensa comentários, a nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é a primeira a permitir a participação popular. Pode ser considerada, eu não entendi porque eu fiz isso, tá, mas tudo bem, nessa separação de sílabas, eu acho que foi na hora de copiar e colar, que ficou, né, separado, sendo o maior marco do movimento sanitário no nosso país, a 8ª Conferência. Seu relatório tem caráter importante na construção da saúde para todos. Quem assistiu a aula, né, viu a prof falando e orientando. Quem tiver tempo, quem for fazer residência principalmente, a leitura do relatório ele é muito importante. Lembrando que na 8ª nascem os ideais do SUS. Não nasce o SUS aqui, nasce o pensamento de um sistema para todos. Fica clara a necessidade da descentralização, fica clara a importância da participação da comunidade. Mas não é aqui que o SUS nasce, o SUS é institucionalizado. Aqui nasce o pensar, a filosofia, a base, o que a população precisava naquele momento. Posteriormente, em 88, que o SUS é institucionalizado através dos artigos 196 a 200 da Constituição. 88, como já falei, a promulgação da nossa Carta Magna, também conhecida como Lei Maior, e essa é a Constituição apelidada de cidadã, porque ela foi emanada do povo, ela foi solicitada pelo movimento da queda da ditadura militar, que foi, juntamente com o movimento da reforma sanitária, aconteciam concomitantemente no nosso país. Então, a Carta Magna de 88 é a primeira a contemplar o setor saúde, ou seja, a primeira que coloca a saúde na agenda política, ou seja, agora a saúde passa a ser uma obrigação do Estado e um direito de todos, como versa o artigo 196 da Constituição. E ela institucionaliza o SUS, ou seja, aqui sim nasce. Quando eu falo em nascimento, eu posso dizer para vocês, aqui sim, qual é a certidão, qual é a data da certidão de nascimento do SUS? A promulgação da carta, né, que aconteceu no dia 5 de outubro de 1988. Então, se vocês querem uma certidão de nascimento do SUS, eis aí, a data que vai lá está contemplada, 5 de outubro de 1988. Até antes, nós tínhamos a ideia de mudança e da necessidade do sistema para todos. Entre 87 e 89, criação do Sistema Único Descentralizado em Saúde, aquele que a Prof falou lá na aula, como sistema estadualizador, como uma estratégia ponte. Então, ele é estadualizador e é uma estratégia ponte porque ele vai ajudar, os estados iriam ajudar os municípios a se organizarem para receber o propósito do SUS, né, que é a nossa descentralização. Então, se eu tenho uma proposta de descentralização, eu tenho que preparar aquele que vai receber. Lembrando que a descentralização tem ênfase na municipalização. Então, não tínhamos um preparo de municípios, de gestores municipais naquela época. Por esse motivo, o Estado ele fica responsável por essa ação. E isso é muito importante, gente, conhecer essa estratégia ponte entre um tipo de sistema e um sistema que é inovador, que não tem antecedentes. O SUS não tem um antecedente, o SUS não tem um antecessor. Né? Mas o INAMPS não é antecessor? Não, é um sistema inédito. O Sistema Único de Saúde ele é inédito. A estratégia ponte acontece para facilitar a descentralização. Então, o Sistema Único Descentralizado em Saúde, SUDES, conhecido como estratégia ponte ou estadualização da saúde, teve grande importância no processo de descentralização das ações e serviços de saúde. É só lembrar que até antes da nossa Constituição, a saúde era centralizada no Ministério da Saúde. Então, todas as demandas da saúde aconteciam e eram passadas por quem? Pelo Ministério da Saúde, para que o município e os estados operacionalizassem, mesmo que não fosse a necessidade real dos municípios e dos estados. O recurso vinha para implementar o que o Ministério da Saúde pensava. A descentralização é o contrário. O município ele vai planejar e executar suas ações de acordo com o que está acontecendo realmente, né, lá na ponta, na realidade. Então, prestem bem atenção nisso, por favor, tá bom? Em 1990, já na gestão de Collor, 90, nossa primeira eleição direta, acontece a publicação das 2 leis orgânicas, e vocês sabem, de qual é salteado, que essas leis orgânicas regulamentam os artigos constitucionais da saúde,
196 e a 200. E não esqueçam nunca, os artigos constitucionais, eles falam, deixam claro que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E o nosso setor saúde está incluso na Constituição, na seção 2, título 8º, ou seja, estamos dentro da Seguridade Social. Nós fazemos parte do tripé da Seguridade Social, que é composto por Previdência Social e Assistência Social, tá bom? Então, nós temos duas grandes leis orgânicas, Lei 8.080 e 8142, essa de setembro de 90 e essa de dezembro de 90. A NOB 91, que é em 1991, tem dois grandes marcos. A NOB 91, que retroage, né, possui características centralizadoras. Então, a gestão de Collor, mesmo ele publicando lei orgânica, mesmo já tendo a Constituição Federal em vigor, ele retroage quando vai normatizar a implementação das ações. Então, a NOB 91 ela é centralizadora, ou seja, a gente volta ao passado, mesmo tendo marcos jurídicos que nos obriguem a fazer, né, a colocar em prática o que a gente realmente precisa fazer. Então, preste atenção, NOB 91 ela é centralizadora, retroativa, continua recebendo por cheque em branco, né, por pagamento de cheque em branco, mesmo com a Lei 8.142, dizendo que os repasses devem ser de forma regular, automática e fundo a fundo. Então, a NOB 91 ela tem essa característica. Na gestão de Collor, é a era do caos do SUS. Então, entre 1990 até 92, quando ele sofre o impeachment, nós temos a era do caos do SUS. Para completar, Collor reduz em 50% o financiamento da saúde. O sistema nasce com uma linha de crescimento absurda, como se fosse uma epidemia, e depois ele decresce na gestão de Collor. E aí nunca mais conseguiu ter o ponto máximo, porque o decréscimo foi dos gestores, dos trabalhadores e da mídia. Então ficou claro que o SUS era um sistema falido, mesmo antes dele se tornar, né, uma criança, ele estava, né, vamos dizer assim, mesmo antes dele começar a andar. Ele estava engatinhando e nós tivemos uma perda muito grande na gestão de Fernando Collor. Em 91 também nasce o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, nosso PACS, que é criado e a atenção básica começa a ganhar importância no Sistema Único de Saúde. O PACS, e muita gente, eu posso corroborar isso também como autora que sou, ele é um precursor do Programa de Saúde da Família, que nasce em 1994. O PACS era composto por 30 agentes e um profissional enfermeiro que supervisionava as ações, estava vinculado à unidade básica de saúde, mas não a uma equipe com outros profissionais. Mas quando o ACS começa a ir de casa a casa, muitos problemas são descobertos. Por isso, houve a pressão da criação de uma equipe que fosse mais resolutiva, né, do que a equipe que o PACS tinha, um enfermeiro para 30 agentes. Então, passa-se a ter, naquele momento, em 94, o PSF. Então, o PACS é o precursor do PSF? Sim. Ainda existe PACS? Sim. Ele ainda é resolutivo? Sim. Então, eu falo precursor porque eles, imaginem, um território e você vai futucar, imagine, na verdade, vamos mudar o exemplo, imagine um ninho de vespa e você vai futucar. É assim que acontece. Quando eu vou de casa em casa, eu começo a descobrir hipertenso, diabético, gestante, criança desnutrida, e aí se vai. Então, eu não podia descobrir sem dar solução mínima àqueles problemas, tá bom? Então, o PACS, ele tem uma importância muito grande na atenção básica no nosso país. Eu sou fã do PACS. Eu implementei o PACS na Bahia, as primeiras equipes, né? Aconteceram, tiveram a minha participação do PACS e do PSF. Eu sou muito feliz por ter participado desse momento histórico. 93, a edição da segunda NOB, né, NOB 93, que foi uma NOB já na gestão de Itamar Franco, porque Collor sofre impeachment em 1992, e aqui nós vamos ter um avanço muito grande, né? O Itamar Franco, através da NOB 93, ele estratifica os municípios em 3 categorias: incipientes, parciais e semipleno. Lembrando que, até então, não tínhamos colocado em prática o recurso fundo a fundo. A partir da NOB 93, anotem isso, que foi questão de prova e que muita gente errou. Então, a partir de 93, o recurso passa a ser fundo a fundo.
Por quê? Nessa estratificação que Itamar Franco fez em relação aos municípios em incipiente, parcial e semipleno, ele deixa claro que os municípios semiplenos irão receber o recurso fundo a fundo. Então, é considerado o primeiro momento que nós vamos cumprir a Lei Orgânica 8.142, ok? A ANOB, ela é um avanço para a gente e essa estratificação é importante. Mas, como é feita essa estratificação? Através da capacidade instalada. E à medida, por exemplo, que o município que foi caracterizado como incipiente, ele se organizasse com apoio do Estado, o que iria acontecer? Íamos ter força, né, ele ia ter força para solicitar a habilitação em parcial e depois para a habilitação em semipleno. E esses aqui eram que recebiam recurso fundo a fundo de forma regular e automática, como está previsto em Lei Orgânica da Saúde. 94, criação do Programa de Saúde da Família, sim, como programa, PSF, grande avanço para a atenção básica no Brasil, momento áureo em relação ao emprego para enfermeiros, médicos, técnicos e auxiliares de enfermagem, funcionou e funcionou muito bem, tá bom? Então, assim, eu falo com muita emoção do PSF, até porque a gente vê hoje como nós estamos em relação à estratégia de saúde da família. Nasceu e fez acontecer a atenção primária. Nasceu e fez acontecer o cuidado lá na casa, o cuidado lá naquela zona rural onde ninguém iria. Então o PSF, ele surge, brota com muitos profissionais que estavam vivendo e apaixonados pelo Sistema Único de Saúde. Dentre eles eu estava presente. Então muito bom falar para mim, para falar para vocês de algo que eu defendo e que eu acredito. Então, 91 Pax, 94 o PSF. Em 96, a edição da terceira NOB, né, que é a NOB 96, também é uma NOB super forte e ela é a NOB mais municipalizadora que nós temos, porque ela força a descentralização das ações para o município, onde o gestor faz uma barganha, o gestor federal faz uma barganha com o gestor municipal. Quanto mais ações e programas você tiver, mais recursos você vai ter fundo a fundo. Quanto mais cobertura de PACs e de PACs você tiver, você vai ter mais recursos. Mas se você tiver PSF, você vai ter mais recurso ainda. Então, essa barganha é bem clara na NOB 96. Institui o piso da atenção básica, tá? Que lá na aula do novo financiamento da atenção básica, a prova vai falar que o que acontece com o piso da atenção básica. Então, o PAB, ele é criado na NOB 96 e fortalece a descentralização. Por isso que essa NOB é conhecida como a NOB mais municipalizadora. E a atenção básica, incentivando financeiramente os municípios, foi o que eu falei para vocês em relação à barganha, né? O gestor ele deixa claro, quem mais fazia, mais recebia. Quanto mais ações você tinha, mais ações você fazia. Só uma dica, eu lembrei para vocês, a NOB 96, ela, mesmo com esse nome, ela é publicada em 96, mas tem sua segunda edição em 98, que é quando ela é implementada. Mas por que, Pro? Na NOB 96, ao invés de ter piso da atenção básica, tem piso assistencial básico. Isso não configurava a atenção básica. Então, em 98, na segunda edição, a NOB 96, que continua como NOB 96, ela deixa claro que é piso da atenção básica, ou seja, um piso, um valor, né, um montante de recursos que vai ser utilizado não para assistência como um todo, mas sim exclusivamente para a atenção básica. Então, essa estrutura por meio da atenção básica e da saúde da família. Então, aqui a gente já começa a ver e a perceber a força da saúde da família como estruturadora do sistema. Habilita os municípios em duas grandes formas. A Pro falou na aula, mas só para a gente reforçar, a gestão plena da atenção básica. Então, os municípios que eram habilitados nessa forma, eles tinham que oferecer 100% das ações da atenção básica. E a outra forma de habilitação é a gestão plena do sistema municipal, onde os municípios que pleiteavam e conseguiam essa habilitação iam não só ofertar a atenção básica. Então, imaginem aqui. Aqui eu tenho gestão plena da atenção básica. GPAB, aqui eu tenho a gestão plena do sistema municipal. Então, o município,
que era habilitado, né, categorizado por conta das suas ações e serviços na atenção básica, ele ia ofertar apenas as ações do primeiro nível, ok? O município que pleiteava e que conquistava a gestão total, ele ia ofertar todos os níveis de atenção. Então, essa era a diferença. E lembrando que aqui, por conta do PAB fixo e o PAB variável, que foi criado naquele momento, então, o fixo per capita, variável por ações, todos esses municípios que já estavam habilitados na gestão plena da atenção básica e na gestão plena do sistema, eles receberiam o recurso. Mas não foi o gestor nacional que definiu que todos já seriam? Não. Os municípios estavam numa transição da antiga habilitação de incipiente, de parcial e semipleno. Nós tínhamos pela NOB um critério mínimo para ser da gestão da atenção básica e para a gestão do sistema. E se os municípios cumprissem todo esse checklist, eles seriam pleiteados e habilitados. Lembrando que se fosse comprovado que ele não fazia o que estava dentro das ações inerentes à sua habilitação, ele perdia a habilitação, tá bom? E voltava para a habilitação anterior. Mas aqui, na NOB 96, municipalizadora, cria-se o piso da atenção básica, tanto o variável quanto o fixo quanto o variável, que é o PAB, e nós temos também o recebimento de recursos fundo a fundo. Em 2000, a emenda constitucional, né, 29 de 2000, super conhecida como EC 29 de 2000, traz a importância da fixação dos valores mínimos para o financiamento do SUS, ou seja, para, né, a contrapartida. Então, a emenda, ela deixa claro que não adianta a gente dizer, através de lei orgânica, como consta na Lei 8.142, que os municípios, estados e DFs, eles devem ter uma contrapartida de recursos. Não adianta se você não fixa. Então, se o gestor do município, do DF, do estado, colocasse R$ 1 de contrapartida, eles estavam cumprindo os requisitos para o recebimento fundo a fundo. A EC 29, ela deixa claro a necessidade de uma fixação de valores mínimos para cada, né, governo, para cada esfera de governo. E ela só em 2012, que através da Lei 141 de 2012, que é fixado o valor mínimo para os municípios, 15% da sua receita, para os estados, 12% da sua receita, e para a União não trouxe o que a EC deixa claro, deixa o valor da União, né, de acordo com a variação nominal do produto interno bruto, mais o que foi gasto no mesmo período do ano anterior. Em 2001, edição da primeira norma operacional básica. Essa norma, operacional da assistência à saúde, as NOAs, elas são mais estadualizadoras. Então, podemos dizer que a NOB 96, municipalizadora, as NOAs são mais estadualizadoras e atualiza a regulamentação da assistência, considerando os avanços obtidos, né, e enfocando os desafios a serem superados do processo permanente de consolidação e aprimoramento do SUS. Aqui nós temos já a fala em relação a regiões de saúde, ao PDR, né, que é o nosso Plano Diretor de Regionalização. Então, aqui já traz a ideia de que precisamos juntar municípios para que e trazer, identificar quais são os municípios que têm o maior poder, né, de capacidade instalada para eles serem uma referência, ou município sede ou município polo. Então, não vou adentrar na NOB, porque é um assunto bem extenso, e que a tendência agora é ser cobrada dentro de uma linha histórica, e não dentro, né, de como o texto da norma toda. Lembrando, da NOS, desculpem. Lembrando, gente, que ela é importante, mas só estude ela completamente, ou assista alguma aula da NOB também, se no seu edital tiver claramente, porque a tendência é ela ser cobrada dessa forma. A importância do que aconteceu, né, na NOAS e em que ano aconteceu. 2002, nossa segunda NOA, mantém, né, tudo que estava na
0101 e procura oferecer as alternativas necessárias à superação das dificuldades e impasses oriundos da dinâmica concreta da sua implementação. E aqui também nós temos uma força muito grande em relação aos níveis secundário e terciários, porque as NOBs falam muito da atenção primária, as NOAs já dão uma fortalecida na atenção secundária e terciária. Por quê? Quando eu bulo muito no território, quando eu faço muita ação na atenção primária, eu vou descobrir pessoas que precisam do nível secundário e terciário. Então, a NOAS, ela vem, né, dar uma organizada nos outros níveis de atenção. Em 2006, nós temos o nosso Pacto pela Saúde, que é divulgado através da Portaria 399 de 2006, e não esqueçam que ele é composto por 3 grandes componentes, que é o Pacto em Defesa do SUS, que defende a repolitização do sistema de saúde e deixa claro que nós temos atualmente, no caso em 2006 e até hoje, né, um recurso insuficiente para colocar em prática os princípios e diretrizes do SUS. O Pacto pela Saúde, ele traz a ideia de que nós temos milhões de problemas de saúde, mas vamos priorizar, deixando claro quais são as prioridades sanitárias inequívocas, ou seja, elenca todas as prioridades que as 3 esferas de governo irão operacionalizar, porque são prioridades inequívocas. Então, ratifica-se que temos problemas sim, mas precisamos não atirar para todos os lados, e sim começar a atirar para aqueles que têm maior impacto e influência em relação ao nosso trabalho, em relação à implementação, né, do nosso Sistema Único de Saúde. O Pacto pela Saúde também, ele foca muito na mortalidade, na câncer de colo de útero, câncer de mama, ele vem falar da tuberculose, então, da saúde do idoso, então ele traz essas prioridades inequívocas. Já o Pacto pela Gestão vem falar de solidariedade, de PPI, que é a nossa Pactuação Programada, né, e Integrada, PPI. Vem falar da gestão solidária e compartilhada no SUS, ou seja, vamos juntos, estados e municípios, trabalhar em conjunto para fazer o SUS acontecer. O pacto também, ele ainda é cobrado em prova, em algumas provas de forma explícita, tá? Pacto, e outras provas pode cair nesse sentido aqui de linha histórica. Em 2009, a publicação do regulamento do SUS, por meio da portaria 2048, que cria o regulamento do SUS e revoga, né, a 399, tá bom? Então, quem revoga o pacto é a 2048, mas ele ainda é muito cobrado em prova. E os indicadores continuam sendo publicados. Em 2011, nós temos a publicação do Decreto 7.508, que regulamenta a nossa Lei 8.080. Traz conceitos importantes lá no seu artigo 2º, que é o mais cobrado em prova, e fortalece a regionalização por meio da instituição de regiões de saúde e garante a integralidade. A palavra mais forte do decreto é integralidade e esse alcance da integralidade por meio da melhoria e da qualidade do acesso e da assistência em saúde. Em 2012, a EC, né, 29 de 2000, ela é transformada em Lei Complementar 141 de 2012, que traz em seu texto os percentuais mínimos a serem investidos, a Pro já falou. Então, a União não tem percentual mínimo, né, fica de acordo com a variação do PIB, desculpem, e com o que foi gasto no ano anterior. Os estados, recurso mínimo para contrapartida 12%, e os municípios, recurso mínimo para contrapartida de 15%. 2015, nós temos a emenda constitucional 86 de 2015, que altera o artigo 98 da Constituição. Isso aqui é bem importante, QP para vocês, uma questão de prova. Deixando claro um valor mínimo para as esferas de governo. E é aqui, nesse momento, que se fixa o valor mínimo da União. Então, em 2012, não foi fixado o valor da União. Apenas em 2015, através da EC 86, que altera o texto do artigo 98 da Constituição, que é deixado claro o valor mínimo de 15%. Então, ficamos com, a partir de 2015, o valor mínimo de contrapartida da União, 15%, dos estados, 12%, e dos municípios, 15%. Em 2015, publicação, né, da nossa Lei 13.097, que altera o artigo 23 da Lei 8.080, deixando claro que é permitida
né, a participação direta e indireta de empresas e capitais estrangeiros na assistência à saúde do Brasil e também, né, inclui o artigo 53A, que vem falar o que é, né, ele caracteriza, na verdade, o que são sistemas de apoio dentro do nosso Sistema Único de Saúde. Lembrando que o artigo, que é a Lei 13.097, que altera o artigo 23, muda o texto da Lei 8.080, mas o texto da Constituição, que deixa lá claro que é vedada, lá no artigo 99, é vedada a participação direta e indireta de empresas e capitais estrangeiros na assistência à saúde no Brasil, vírgula, salvo em casos previstos por lei. Por isso que o texto da Constituição não foi alterado, porque deixa claro que existem as exceções por lei. E essas exceções estão no artigo 23 da Lei 8.080, a partir de 2015. Mas algumas bancas, que são óbvias, elas fazem assim, no seu enunciado, de acordo com a Constituição, é vedado, tá bom, gente? De acordo com a Lei 8.080, é permitido, tá? A gente vai ver isso mais calmamente nas aulas específicas desses temas. Em 2007, a publicação da nova PENAB, e aqui eu poderia colocar também, em 2007, as portarias de consolidação do SUS, que a gente vai fazer aula específica para isso, que são 6 portarias, que revogam, né, por consolidação, ou seja, mantém o texto de origem das portarias, né, e agrupam por temas similares cada portaria. No total, ficamos com 6 portarias de consolidação do SUS. Em 2019, eita, que a letra da pró tá uma brincadeira, né, gente? Em 2019, nós temos o programa Melhor, deixa eu colocar aqui, Melhor Hora, através da portaria 930 de 2019, que amplia o horário de funcionamento das unidades de saúde da atenção básica, na verdade, das unidades da atenção básica, estendendo para o turno da noite, deixando claro que isso vai depender do gestor local. Em 2019 também, nós vamos ter um novo financiamento da atenção básica, através da portaria 2979 de 2019, que a PRO não vai adentrar aqui, porque também vamos ter aula específica. Eu estou fazendo uma linha histórica para vocês, porque o que aconteceu ontem já é passado, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso resumaço dos fatos mais marcantes. O que eu esqueci aqui ou o que eu não coloquei, eu quero que vocês coloquem para vocês demonstrarem para si mesmo que vocês prestaram atenção na aula, que vocês leram os artigos, que vocês estudaram, buscaram outras fontes. A busca ativa de material é uma condição sine qua non, é uma condição inerente ao estudo. Então, não se reduza, não pare só no que o professor fala. Vocês busquem um pouco mais. Eu estarei sempre disponível para vocês, né, com vocês, nesse momento de estudo, para que vocês alcancem seus sonhos. E agradeço sempre por vocês existirem, por vocês são a razão, né, da docência. Vocês são a razão dos olhos da gente brilharem quando uma notícia, quando vem um depoimento, isso é muito importante. Então, espero que esse resumo ajude vocês a estudar quando vocês se sentirem inseguros. E cada vez que você colocar algo novo, você vai mostrar, poxa, eu estou sabendo do assunto. Eu estou sabendo, estou colocando coisas que estão acontecendo. E vocês podem mostrar para mim, eu lembrei disso que não está lá no seu resumaço. Aqui eu coloquei os mais incidentes em prova. Mas você pode ter também outros marcos que foi cobrado em uma prova e que a prova não tenha visto, tá certo? Então, gente, eu agradeço muito, fiquem com Deus e muita paz e não esqueçam nunca de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Beijos no coração, sigam as redes sociais, né? E não esqueçam que eu estou disponível para vocês para qualquer dúvida. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.